Eu era o verdadeiro jovem mestre que foi adotado por engano, e ninguém gostava de mim. Todos preferiam o falso jovem mestre. Porque eu era egoísta, cruel e tinha mau feitio, enquanto o falso jovem mestre era bondoso e humilde. Até o meu amigo de infância de muitos anos declarou publicamente que nunca ninguém me amaria. Para lhe dar uma bufetada na cara e no falso jovem mestre, peguei em 30.000 yuans e fui ter com o pobre e solitário aluno da minha turma. O pobre aluno era ainda mais bonito do que eu esperava. Entreguei-lhe o cartão casualmente e disse, 30.000 yuans, seu meu namorado durante 3 meses e finge amar-me muito. Depois de dizer isto, olhou para mim durante muito tempo e depois sorriu. Ok, namorado. 01. Esperei pelo Tiago na rua durante 40 minutos, carregando 2 grandes sacos de bolos. Irritada com a espera, liguei. Disse que me ia buscar a 1 hora. A voz sem remorsos de Tiago veio do outro lado da linha. Não consigo mesmo ir, podes apanhar um táxi. És o único que falta. Deixa de fazer birra e vem. Com isto, desligou rapidamente. As pessoas riem-se realmente quando estão furiosas. Nesses 40 minutos, liguei ao Tiago 3 vezes e enviei 7 mensagens. É fácil não poder vir por causa de alguma coisa. Estava a praguejar tanto, sem ter onde desabafar, que quase desabei. Chamei um táxi para mim, sem expressão. Não podia deixar de ir por causa do meu temperamento. Se não atirar este bolo à cara do Tiago hoje, talvez não consiga dormir até amanhã à noite. 02. Hoje é o aniversário do Tiago. Dado o nosso relacionamento atual, não tinha planeado ir. Mas ele veio à minha casa todos os dias durante uma semana antes do seu aniversário, exigindo que eu fosse. Fiquei tão irritada que concordei. Assim que saí hoje, recebi uma chamada do Tiago. Disse que queria um bolo de uma pastelaria perto da minha casa. Disse-me para comprar no caminho e que me iria buscar. Em menos de 20 minutos, cheguei ao local que o Tiago me tinha indicado. Saí do carro, com o bolo na mão, a amaldiçoar-me mentalmente por ter sido idiota. O Tiago tinha reservado um piso inteiro e convidado várias pessoas. Não esperava ver o Mateus lá. No momento em que vi o Mateus, a minha raiva dissipou-se por completo e até tive vontade de rir. Na altura, disse ao Tiago que, se convidasse o Mateus, não iria, mesmo que ele morresse de fome à minha porta. O Tiago garantiu-me solenemente, não te preocupes, ele não vem. Coloquei o bolo aos meus pés, com o rosto carrancudo, e olhei para o Tiago enquanto se aproximava. Sabia que ele viria. Antes que pudesse dizer alguma coisa, alguém se pronunciou, Lulu, é o aniversário do Tiago. Podes ser um pouco educada. Eu sei que estás chateada por eu ter vindo aqui. Vou deixar o presente no chão e vou-me embora. Ele deu-me vontade de vomitar. Eu convidei-te. Tiago franziu o sobrolho e puxou Mateus para trás de si. Lucas, eu simplesmente não te fui buscar. Porque estás tão zangado? Contendo a minha raiva, perguntei novamente, estou a perguntar, sabia que ele viria. Mateus estendeu a mão e agarrou Tiago. Vocês os dois são tão bons amigos, não discutam por minha causa. Coloquei o presente no vosso saco. Não tenho carro, por isso talvez tenha de vos pedir para me levarem a casa primeiro, ok? Percebi o que o Mateus quis dizer. Tiago sabia e tinha vindo buscá-lo pessoalmente. O Tiago disse, ansioso, o Lucas tem tão mau feitio. Sabias? Estou no meu território hoje. Quem se atreve a deixar-te ir? Assim que ele acabou de falar, peguei no bolo aos meus pés e atirei-lhe. O que aconteceu a seguir saiu do controlo. O bolo espatifou-se no chão e não sei quanto vinho foi desperdiçado. O Tiago e eu lutámos. Já tínhamos discutido antes, mas nunca com tanta força como hoje. Finalmente, os seus amigos separaram-nos e Mateus aproximou-se de Tiago para lhe examinar os ferimentos. Depois da luta, senti-me muito melhor e virei-me para ir embora. Atrás de mim, ouvi uma enxurrada de vozes a confortar o Tiago. Carreguei no botão do elevador e ouvi a voz do Tiago, Lucas, com este teu feitio tão mau, não admira que o teu tio e a tua tia não gostem de ti e prefiram Mateus. Quem gostar de ti estará condenado. Não olhei para trás. Ao entrar no elevador, senti um pouco de arrependimento. Que pena não ter comido o bolo que comprei hoje. Depois de regressar a casa, bloqueei todos os contactos do Tiago. O Tiago era um amigo que eu conhecia desde o infantário, mesmo antes de ser aceito na família Garcia. A tensão crescente entre o Tiago e eu devia-se ao Mateus. O Mateus tinha sempre esta forma de me irritar à frente dos meus pais e familiares, fingindo-se inocente e dando o meu melhor. Depois de conquistar o carinho deles, repreendia-me. Não me preocupei mais com isso. Cheguei a casa, desliguei o telemóvel e fui dormir. Fui levado para a família Garcia aos 11 anos e mudei-me durante o meu primeiro ano de faculdade. Não saí do meu dormitório, por isso, às vezes, ficava no campus. No dia seguinte, arrumei as minhas coisas e fui para a escola. No caminho, verifiquei o meu telemóvel. Alguém tinha contado a história sobre o que se passou entre mim e o Tiago ontem,
e o grupo de caloiros estava a discutir alegremente a minha história. Entrei no grupo utilizando uma conta falsa, foi o Tiago que me adicionou. Ouvi dizer que ontem era o aniversário do Tiago, e o Lucas apareceu e deu-lhe uma sova depois de uma discussão, e até destruiu o sítio. Não são amigos. O Lucas teve um ataque. Na cena do crime, parecia que era por causa do Mateus. Sejamos sinceros, com o temperamento do Lucas, será que é mesmo alguém que goste dele? É a mesma pessoa. Todos sabemos que o Lucas tem mau feitio e é difícil de conviver. Só posso dizer que o último comentário do Tiago estava certo. Tudo se resumia à mesma história de sempre. Chamei-lhe idiota e saí do grupo, aborrecido. Poucos minutos depois, as palavras do Tiago da noite passada não paravam de me vir à memória. Não me importava se os meus supostos pais gostavam de mim, mas as palavras do Tiago não deixavam de me irritar. Não conseguia imaginar o quão feliz o Mateus devia ter ficado ao ouvir aquilo. E eu não queria fazer o Mateus feliz. A infelicidade dele deixou-me feliz. Encontrei alguém na minha página de contactos escassos e enviei-lhe uma mensagem. Pouco tempo depois, alguém me enviou o nome por mensagem. Pedro. 03. Havia uma foto depois. Fiquei atordoada por alguns segundos quando vi a foto, o gajo era bem bonito. Abri a minha agenda, dei uma vista de olhos às aulas da tarde, observei a sala de aula e dirigi-me para o edifício de ensino. O Tiago não disse que ninguém ia gostar de mim. Bem, vou fazê-lo abrir os olhos e ver com clareza. A aula da tarde não era um curso profissional, por isso faltava sempre. Ignorei os olhares estranhos dos outros e procurei pela grande sala de aula com quase 100 pessoas. Vi o Pedro ao canto, mas a aula já tinha começado. Não tive outra alternativa senão encontrar um lugar, planeando procurá-lo depois da aula. Depois de finalmente terminar 2 aulas, olhei na direção do Pedro, apenas para descobrir que tinha adormecido. Assim, esperei pacientemente mais um pouco. Desta vez, esperei até que todos tivessem ido embora e ele ainda estivesse a dormir. Com uma cara feia, sentei-me ao lado dele, tentando acordá-lo com o meu olhar. Depois de esperar mais 20 minutos, olhei para o céu lá fora, hesitei por alguns segundos e, por fim, não resisti a acordá-lo. A pessoa que estava à minha frente, tendo sido acordada por mim, parecia um pouco confusa. Mesmo tendo-me preparado mentalmente, ainda hesitei, guardando o cartão do banco no bolso. Passados alguns segundos, o Pedro acalmou um pouco. Encostou-se na cadeira, inclinando a cabeça para trás e olhando-me confuso. Vestia uma camisa branca de manga curta, as mãos sobre a mesa, com um ar casual e descontraído. O Pedro era muito mais bonito pessoalmente do que na fotografia. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ele hesitou. Lucas. Quando me apercebi do que estava a acontecer, já tinha levantado o meu cartão do banco. Como diz o ditado, já cá estamos. Agi com naturalidade, não querendo que o Pedro se apercebesse do meu nervosismo. 30.000 yuans, seja meu namorado durante 3 meses. Sem esperar que alguém falasse, desviei o olhar e acrescentei baixinho, durante estes 3 meses, faz de conta que gostas mesmo de mim. Depois disso, esperei pela resposta dele. Pensei que o Pedro me iria, pelo menos, perguntar alguma coisa, mas, no final, apenas pegou no cartão e encarou-me por um longo momento. O sol poente brilhava através da janela sobre o Pedro, e eu não conseguia ver os seus olhos com nitidez. O meu coração batia acelerado e, quando estava prestes a desistir de tentar recuperar o cartão, o Pedro sorriu de repente. Ok, namorado. Demorei alguns segundos a perceber que o Pedro concordava. Talvez a minha surpresa fosse demasiado óbvia, mas o Pedro apenas riu alto. Eu estava um pouco confusa. O Pedro concordou, e então? Ficámos a olhar um para o outro por um minuto, sem dizer nada. A atmosfera era tão estranha que me apeteceu virar-me e sair a correr. Até que Pedro, hesitante, mas sinceramente, perguntou, agora, queremos beijar-nos e confirmar a nossa relação. 04. O meu rosto curou completamente. Ele inclinou a cabeça, sem jeito, e disse, não. Passados alguns segundos, acrescentou, ainda não. A interrupção do Pedro acalmou-me consideravelmente. Peguei no meu telemóvel e entreguei-lhe. Primeiro, vamos adicionar-nos como amigos. O pedido de amizade foi aceito rapidamente. Segurei o telefone, sem saber o que dizer ao Pedro. Instintivamente, olhei para ele, apenas para o ver escrever 2 palavras com uma expressão muito séria. Querida. O meu rosto curou e hesitei por alguns segundos antes de apagar a palavra Pedro e escrever namorado. Se ele ousasse digitar estas 2 palavras, eu não poderia perder para ele. As coisas correram surpreendentemente bem. Observando a expressão visivelmente feliz de Pedro, pensei em silêncio, o dinheiro importa mesmo. Finalmente, o Pedro levantou o cartão do banco e garantiu-me, não te preocupes, serei um bom namorado. Você é o meu financiador agora. Sinta-se à vontade para pedir qualquer coisa. O Pedro assumiu o papel mais depressa do que eu esperava. Nessa noite, recebi uma mensagem dele. Primeiro, perguntou se eu tinha comido e depois o que queria para o pequeno almoço do dia seguinte.
Quando estava prestes a responder, fui interrompido por uma chamada. Carlos, o meu pai de mentira. Fiquei atordoado por alguns segundos, depois recusei friamente. Eu sabia que era o Mateus, a ligar naquele momento. De facto, no segundo seguinte, chegou a mensagem de Carlos. Lucas, não te devemos nada, e Xiaozou também não. Xiaozou já te dispensou por causa daquele incidente, então por que é que ainda estás a implicar com ele? Soube do Tiago. Não devias pedir desculpa a ele. Estou muito desapontado contigo. Raramente me contenho, mas hoje, limitei-me a observar em silêncio e atirei o telemóvel para a mesa à minha frente. Apenas 3 minutos depois, os alertas de mensagens começaram a tocar sem parar. Pensando que se tratava de mais uma mensagem do Carlos, abri ansiosamente o telemóvel, apenas para descobrir que era do Pedro. Mais de 30 mensagens no total e, surpreendentemente, metade delas eram fotografias minhas. Chocada, digitei um ponto de interrogação. Pedro respondeu rapidamente: qual delas achas bonita? Vou usá-la como papel de parede e fotografia de perfil. A minha atenção estava distraída. Não só o papel de parede, mas o Pedro usaria mesmo a minha foto como foto de perfil. Nenhuma delas é bonita. Não tem permissão para as usar. Não sabia onde o Pedro tinha arranjado as minhas fotos, mas isso não me impediu de recusar rapidamente. Não queria ver o Pedro a usar a minha foto num chat. O Pedro enviou um emoji lamentável e, em seguida, enviou um monte de fotografias. Todas eram fotos de amor. Então escolha uma que goste e nós trocamo-la. Talvez temendo que eu recusasse, Pedro acrescentou: somos um casal agora. As minhas orelhas não conseguiram evitar ficar vermelhas, e eu não consegui evitar xingar-me por dentro. No final, mudei discretamente para uma foto de perfil de um casal de gatos. O Pedro viu-me mudar, rapidamente mudou para outra. Então, ele usou esta foto de perfil para me enviar uma mensagem de boa noite. Após a reação do Pedro, a raiva e o ressentimento que sentia pelo Carlos dissiparam-se consideravelmente. O meu humor melhorou, e abri a caixa de chat do Carlos e digitei: a sério. Cresci sem pais e ninguém me ensinou. Peço desculpa por te ter desiludido. Então desliguei o telemóvel e fui dormir. Nos dias seguintes, talvez por eu estar irritada, o Carlos não me enviou uma única mensagem. Senti-me bem à vontade. Mas tenho de admitir, grande parte disso deveu-se ao Pedro. O Pedro sempre pareceu ter uma energia infinita. Trazia-me o pequeno almoço, almoçava comigo ao meio-dia e até tirava algum tempo do seu trabalho de meio-dia à tarde para partilhar histórias interessantes que tinha encontrado. Preparava meticulosamente presentes para mim e colocava-me sempre em primeiro lugar. A minha reputação na academia não era boa, até havia um tópico no fórum com informações negativas sobre mim. Eu sabia, mas não me importava. Até que um dia, o Pedro agachou-se ao meu lado, com o telefone na mão, e envolveu-se numa troca verbal de insultos de centenas de páginas naquele tópico. Finalmente, segurou a minha mão, satisfeito. Com as tuas habilidades, ainda estás a tentar aprender a jogar online. Vou criar um fórum esta noite e chamar-te fã-clube do Lucas. Não estava habituado a andar de mãos dadas com o Pedro e, na primeira vez, tentei instintivamente afastar-me. Mas o Pedro segurou-me a mão com força e disse sério: somos um casal agora, por isso andar de mãos dadas é normal. Ele era tão natural que eu não conseguia dizer que não. O Pedro estava a fazer um ótimo trabalho como meu namorado. Tão bom, por vezes, que senti que ele ia além de ser apenas pago por um favor. Com ele por perto, fluíamos naturalmente, como um verdadeiro casal. Por vezes, quando o Pedro trabalhava em part-time até tarde, mandava-me uma mensagem e convidava-me para vê-lo. Depois, com a minha aprovação, apresentava-me aos colegas, dizendo como eu era maravilhosa e o quanto gostava de mim. Antigamente, ficava vermelha e mandava-o parar, saindo a correr no meio das provocações bem-humoradas. Graças ao Pedro, a notícia da nossa relação espalhou-se rapidamente pelo campus. Não me importava com o que os outros pensavam. Na verdade, o meu pensamento inicial foi que quanto mais pessoas soubessem, melhor. Um dia, recebi uma mensagem do Tiago na minha conta Smurf: Lucas, estás louco para namorar com um rapaz? 05. Mandei-lhe uma mensagem a dizer que não tinha nada a ver contigo e depois apaguei-o. O Carlos, com quem já não falava há algum tempo, também me enviou uma mensagem: não te esqueças do que são os fins de semana. Vai para casa quando estiveres farto de ficar por aqui. Raramente discutia com o Carlos porque sábado era o aniversário da morte do meu avô. Na sexta-feira, o Pedro enviou-me uma mensagem: esta pastelaria abre amanhã. Vamos. Olhei para a fotografia de perfil do Pedro e instintivamente estendi a mão para lhe tocar. No segundo seguinte, surgiu uma mensagem. Toquei no ombro do meu namorado e disse-lhe que o Pedro ama mais a Lulu. Fiquei atordoada, perdida em pensamentos. Pedro respondeu rapidamente: UPS, viste-me. Estou um pouco envergonhada. Ri-me e respondi: tenho algo para fazer amanhã. Vou contigo depois de amanhã. Pedro respondeu imediatamente com um emoji lamentável. Só regressei à família Garcia na tarde do dia seguinte. Depois de tentar a password na entrada da aldeia 3 vezes sem sucesso, percebi que tinha sido alterada.
3 minutos depois, um carro parou lentamente à minha frente. A janela baixou e o Mateus olhou para mim. Lulu, chegaste. Todos pensávamos que ias ao cemitério esta manhã como nós, por isso não esperamos por ti. Franziu o sobrolho e disse, irritada, pare com essa atitude hipócrita. Dá-me vontade de vomitar. Carlos bufou com desdém. Como é que é tão capaz ao ponto de nem conseguir entrar em casa? Não respondi. Não queria discutir com o Carlos hoje. A minha mãe de nome, Sofia, interveio para acalmar as coisas. Ok, não vamos discutir hoje. O Mateus não se sente bem, por isso entre. Com isto, o carro entrou na aldeia à minha frente. Pesquei lentamente, as palavras de Sofia ainda a ecoar na minha mente. Passados alguns segundos, ri-me baixinho e entrei lentamente. Vim hoje à família Garcia sobretudo para recolher a última bagagem que deixei para trás. Não era grande coisa, por isso arrumei tudo rapidamente. Quando desci, a refeição já estava na mesa. Carlos tinha desaparecido, ficando apenas Sofia e Mateus. O Mateus chamou-me com um sorriso, Lulu, finalmente chegaste a casa. Vai jantar com a mamã. Todos sentimos a tua falta. Fiquei espantada com a vergonha de o Mateus não estar a representar. Ainda não te temos, um filho tão piedoso. Assim que terminou de falar, o rosto de Mateus empalideceu e pareceu completamente perplexo. Não foi isso que eu quis dizer. Só queria que tivéssemos uma boa refeição juntos, em família. Sofia franziu o sobrolho, com uma expressão sombria. Lucas, como te atreves a falar com o teu irmão? Zombei dela. Eu não tenho irmão, por isso não tens o direito de me dizer o que dizer. Sofia largou os pauzinhos, todo o corpo a tremer de raiva. Mateus agarrou rapidamente a mão de Sofia. Mãe, não fique zangada. Cuide-se. Sofia esfregou a testa, com uma expressão de dor no rosto. Lucas, às vezes duvido que sejas realmente meu filho. A sala inteira ficou em silêncio. A Sofia olhou para mim e disse palavra por palavra, prefiro que tu e o Xiaozou continuem a ser tão diferentes. Por que é que voltaste? Mesmo sem ter mais esperança, ouvir estas palavras ainda me fez sentir por um momento como se este mundo estivesse lixado. Estou tão irritada que quero arrastar o Carlos e a Sofia para a morte comigo. Uma dor surda trespassou-me a palma da mão e olhei para baixo. Tinha pressionado com muita força, e o brinquedo de ferro que segurava furou-me a palma da mão. Era um carrinho de brincar. Ainda tenho muitos brinquedos assim. O meu avô fez-los para mim quando ainda era vivo. Sou o único que os tem, Mateus não tem nenhum. O meu avô deu-me o favor que nunca senti da minha mãe biológica, o Carlos e a Sofia. Mesmo que a Sofia não gostasse de mim, isso não parecia importar. Afinal, não queria qualquer tipo de afeto familiar. Voltei a colocar o brinquedo na bolsa e olhei para a Sofia. O teu filho, Sofia, é assim tão boa pessoa. Para mim, é apenas um monte de merda inútil. Nisto, peguei nos meus restantes pertences da família Garcia e saí com uma expressão carrancuda. Depois, apanhei um táxi para o cemitério. Todos os anos, no aniversário da morte do meu avô, ia sozinho. Coloquei o vinho que comprei em frente à lápide e sentei-me de pernas cruzadas. Após 10 minutos de silêncio, olhei para o velho da fotografia e murmurei, o seu filho e a sua nora são uns falhados. Com esta frase inicial, o resto da conversa fluiu muito mais suavemente. Vou mudar de família Garcia e decidi morar sozinha. Mas não te preocupes, virei ver-te todos os anos. Trouxe o seu vinho preferido. Anda a namoriscar com outras velhinhas aí pelas costas da avó. Tenho muitas saudades, mas não seja tão convencida. É só um bocadinho. O tempo não estava bom, e logo senti gotas de chuva na cara. Fiquei ali mais 10 minutos antes de soprar uma súbita rajada de vento, como se me incitasse a ir embora. Dei uma última vista de olhos à foto do avô e preparei-me para ir embora. O céu estava escuro e o vasto cemitério silencioso. Virei-me e vi o Pedro parado atrás de mim. O menino vestia um casaco preto, os olhos escuros e o cabelo molhado. Não sabia há quanto tempo ali estava. 06. Fiquei atordoada, chegando a pensar que estava a ter alucinações. Até que o Pedro se aproximou de mim e disse com um sorriso, uau, a Lulu parece tão miserável, como um cãozinho lamentável. Fiquei um pouco confusa. Por que está aqui? O Pedro não me respondeu, simplesmente agachou-se à minha frente. Vem, eu carrego-te de volta. Recusei instintivamente, não precisa. O Pedro virou-se de lado e olhou para mim. Já me pagou, por isso está tudo bem. Pode usar-me como quiser. Fiquei chocada com as suas palavras. Onde é que aprendeu isso? O Pedro pareceu confuso. Vi um livro de um colega chamado O Amor Forçado do Mordomo. A Lulu não gosta. Olhei para o Pedro, mas não havia qualquer vestígio de brincadeira na sua expressão. Finalmente, deitei-me nas suas costas. Na verdade, os meus pés estavam dormentes de tanto estar agachado. Eu continuava com o casaco que o Pedro tinha acabado de tirar.
O Pedro caminhava firme comigo às costas. Parecia magro, mas os seus ombros estavam fortes. A chuva estava a ficar mais forte, e instintivamente coloquei a mão na sua cabeça, na esperança de o proteger da chuva. Sentia-me tão segura que lentamente comecei a sentir sono. Obriguei-me a ficar acordada. Pedro, como é que sabias que eu estava aqui? Confusa, ouvi a resposta do Pedro, bem, é o meu segredo. Não te posso contar. Mas se me deres um beijo, eu conto-te com relutância. Não percebi a última parte e adormeci nas costas do Pedro. O resultado desta chuvada foi que tanto o Pedro como eu tivemos febre. Depois de adormecer, o Pedro levou-me de volta para a sua casa. Foi a minha primeira vez lá. Eu já sabia da situação familiar do Pedro há algum tempo. Os seus pais morreram quando ele tinha 10 anos, e estava sozinho há anos. Acordei às 2 da manhã, com o Pedro a segurar-me nos braços, a mão na minha cintura. O meu corpo estava pegajoso e a minha cabeça doía, por isso não me conseguia concentrar no motivo pelo qual eu e o Pedro nos estávamos a abraçar. Eu só queria levantar-me e tomar um banho. Mas eu estava completamente exausta, e passado um bocado, o Pedro acordou. Ainda não estava completamente acordado, mas quando me viu sentada, puxou-me imediatamente para baixo e abraçou-me. Estava tão cansada que me apetecia bater-lhe, mas, ao ver a cara do Pedro, não consegui. Desamparada, estendi a mão e empurrei o Pedro. Estou a sentir-me desconfortável. Quero tomar um banho. Então solte-me. O quarto ficou em silêncio durante alguns segundos. O Pedro sentou-se de repente e olhou para mim. Por que é que me sentiria desconfortável? Não fiz nada esta noite. Os seus olhos arregalaram-se, cheios de choque e confusão. Tentei perceber o que ele queria dizer, mas o Pedro achou que eu estava envergonhada e começou a tirar a roupa. Fechei os olhos e cerrei os dentes. Estou com febre e a transpirar. Quero tomar um banho. Pedro recuperou a consciência, retirou de imediato a mão e tocou no nariz um pouco envergonhado. Depois, no segundo seguinte, atirou as cobertas para trás e saiu da cama. Juntos. Recusei rapidamente. Não. O Pedro virou-se e olhou-me acusadoramente. Ignorei a sua expressão lamentável e fui para a casa de banho, fechando a porta atrás de mim. Depois do banho, fiquei completamente sem dormir. O Pedro entrou para tomar banho e, sem mais nada para fazer, comecei a deambular pela sua casa. A casa era um apartamento simples de 2 quartos, não muito grande. Tirando o quarto do Pedro, quase não havia mobília. Mesmo o quarto do Pedro tinha apenas uma cama e um armário. Era como se fosse apenas uma residência temporária, pronta para fazer as malas e partir a qualquer momento. O Pedro saiu do duche e queixou-se de fome. Perguntou-me sério, o que queres comer, Lulu? Sabe cozinhar? Pedro, com uma expressão séria, pegou em 2 pacotes de massa instantânea e foi para a cozinha. Acho que o sabor a pimenta em conserva seria bom. Depois de terminar a massa, tomei a iniciativa de limpar o lixo e, de seguida, olhei para o Pedro, que bocejava no sofá. Pedro, obrigada por hoje. Senti-me um pouco envergonhada e queria fazer algo pelo Pedro. Podia simplesmente ter-lhe dado algum dinheiro, como fiz no início. Mas, por algum motivo, não lhe queria dizer isso. Uma resposta estava prestes a borbulhar dentro de mim, mas contive-a. Então, desconfortavelmente, disse, quer alguma coisa? Eu compro-lhe. Pedro encarou-me por alguns segundos, a sua expressão iluminando-se subitamente de excitação. Qualquer coisa. Tive um mau pressentimento, mas assenti. Então, o Pedro olhou fixamente para os meus lábios. Podemos beijar-nos. Esta resposta apanhou-me de surpresa e fiquei atordoada. Antes disso, o contacto mais íntimo que eu e o Pedro já tínhamos tido foi o de mãos dadas e abraços. Depois de me aperceber do que estava a acontecer, corei e virei a cabeça, sem querer olhar para o Pedro. Se este não funcionar, tento outro. Vendo a minha recusa, Pedro levou dramaticamente a mão ao coração e gritou, não disseste que eu podia ter tudo o que quisesse. Disse, mas mesmo assim levantou-se do sofá, espreguiçou-se e caminhou em direção ao quarto. Não, então não. Estou com tanto sono. Venha para a cama. Não havia desgosto no seu rosto com a rejeição. As suas pestanas estavam caídas de sonolência, e a sua camisa branca de mangas curtas destacava as suas omoplatas. Fez-me lembrar o toque que ele sentiu ontem, quando me carregou às costas. Quando o Pedro passou por mim, de repente estendi a mão e agarrei-lhe o pulso. Ainda não lavei os dentes. 5 minutos depois, o Pedro estava a prender-me à cama, com as costas encostadas à parede, sentindo mais calor do que febre. Quando eu disse isto, os olhos do Pedro mudaram. Olhou-me ferozmente, sabe do que está a falar. Ignorei-o e fui para a casa de banho. Assim que entrei no quarto, o Pedro agarrou-me a mão e empurrou-me para a cama. A pasta de dentes do Pedro tinha sabor a pêssego branco. Passou um braço à volta da minha cintura e o outro atrás da minha cabeça, inclinando-se depois agressivamente. O quarto estava escuro, e eu e o Pedro beijamo-nos discretamente. Como a posição não era confortável,
empurrei-o quando me largou, tentando sentar-me. Mas o Pedro manteve as mãos firmes nas minhas pernas, depois inclinou a cabeça e voltou a inclinar-se. Depois de terminarmos, curei e ofeguei, olhando para o Pedro. O Pedro beliscou-me a nuca suavemente e sussurrou: "A Lulu é tão branca." Empurrei-o silenciosamente, murmurando: "Pervertida." O Pedro deitou-se e abraçou-me: "Pervertida, que assim seja." Beijámo-nos, No dia seguinte, quando acordámos, o Pedro arrastou-me até à pastelaria que queria ir no dia anterior. Eu não gosto de sobremesas, por isso o Pedro obrigou-me a comer muitas. Andámos por aí até à noite e depois o Pedro levou-me de volta para a sua casa. Ele não me pediu para ir para casa, por isso também não toquei no assunto. Era como se ambos soubéssemos que o nosso relacionamento era estranhamente próximo. Tínhamos-nos esquecido que o nosso relacionamento era apenas uma transação. Até regressarmos os dois à escola, o Pedro começou a trabalhar em part-time enquanto frequentava as aulas. O meu tempo com ele diminuiu e, por esta altura, faltavam apenas 40 dias dos 3 meses que lhe tinha prometido. Quando o Pedro voltou, levou-me a conhecer os seus colegas de quarto, mas, naquele dia, estavam 6 pessoas para além de mim e do Pedro. Para minha surpresa, os outros 3 eram meus colegas de quarto. Olhei para o Pedro, intrigada. "Como é que conheces os meus colegas de quarto?" O Pedro piscou-me o olho, pelas minhas costas. "É o meu segredo." Durante a refeição, senti-me um pouco constrangida. Não tinha certeza se não gostavam tanto de mim como todos os outros na escola. Até que um dos colegas de quarto com cara de bebé do Pedro olhou para mim e sussurrou: "Na verdade, não acho que o Lucas seja como dizem. Ele não é nada mau e é muito bonito." Os meus 3 colegas de quarto intrometeram-se imediatamente: "Na verdade, nunca acreditamos neles. Mesmo que o Lucas muitas vezes não viva no dormitório, traz-nos sempre comida deliciosa quando regressa e deixa-nos usar o que tem no dormitório. Ele não é um colega de quarto, é o nosso pai." Pois, e daquela vez que eu tive febre e não fui às aulas, ele foi à enfermaria comprar-me medicamentos e até me trouxe comida quando voltou. Mesmo que não acreditem, estamos sempre os 3 a encontrar-nos em vários grupos e fóruns. Sempre que alguém critica o Lucas, nós debatemos com eles. O meu colega de quarto ficou um pouco frustrado. "É que somos poucos, por isso ninguém acredita em nós. Ou dizem que estamos a pregar partidas ou que estamos a tirar-lhe o dinheiro." Não conseguia compreender o que sentia enquanto os meus 3 colegas de quarto falavam. Sempre assumi que eles, como todos, me odiavam. O Pedro bebeu um pouco demais. Ao ouvir isto, pousou o copo, apertou-me a mão e bufou: "São tudo parvoíces, mas a Lulu não se importa, por isso não expliquei." Parou por alguns segundos e depois disse: "Mas não importa o quão bom ele seja, ele continua a ser meu. Não penses nisso. Apenas sabe que ele é bom." A atmosfera foi perturbada pelas palavras de Pedro, e os seus colegas de quarto começaram a voltar e a espancá-lo. O Pedro apenas virou a cabeça e olhou diretamente para mim, com um sorriso rasgado e um toque de orgulho no olhar. É como dizer-me: "Olha, ninguém gosta de ti. Para além de mim, há muitas pessoas que te acham bom e querem gostar de ti." O meu coração batia violentamente naquele momento, e as sementes que tinham sido suprimidas durante tanto tempo brotaram da terra sem o meu controlo. Num instante, ramos floresceram por todo o meu coração, e eu estava fora de controlo. Olhei para o Pedro e senti-me como se estivesse a passar mal. Ao final do dia, levei o Pedro, que já estava embriagado, para casa. Com medo que se sentisse desconfortável, queria que andasse um pouco e recuperasse o fôlego antes de apanhar um táxi para casa. Depois de caminhar um pouco, viu uma cadeira e sentou-se, recusando-se a sair. Olhei para ele, impotente: "Não se sente desconfortável?" O Pedro abanou a cabeça, sentando-se preguiçosamente numa cadeira e olhando para mim. "Quero beijar-te." Por causa da embriaguez, os olhos de Pedro pareciam marejados, com um toque de saturação nos cantos. Fiquei a olhar para ele durante alguns segundos, ignorando o trânsito e os peões que passavam. Naquele momento, não queria nada além de o satisfazer. "Beijar-te." Depois inclinei-me para mais perto. 08. Levei o Pedro de volta para minha casa. No dia seguinte, fui acordado por um barulho. Ao sair do quarto, descobri que o Tiago tinha chegado do nada. Apontou para fora da porta, com a expressão visivelmente abalada. "Quem te deu autorização para vires aqui? Sai daqui." Pedro, ainda semi-inconsciente, sentou-se no sofá, bocejando. Olhou para Tiago e disse: "És tão irritante." O Tiago sabia a minha password e eu tinha-me esquecido de alterar depois do nosso término anterior. Eu não esperava que ele viesse hoje, por isso interrompi-o. "O que foi?" O Tiago ficou atordoado, olhando para mim com uma expressão algo magoada. "Lucas, tens noção do que estás a fazer? Não só namoras com ele, como também vives com ele agora." Olhei primeiro para o Pedro. Estava sentado no sofá, abraçado a uma almofada, a olhar para mim. Parecia perfeitamente obediente. Olhei para o Tiago, um pouco impaciente. "O que é que tem a ver com isso? Vá-se embora se não quer mais nada comigo. Não venha mais aqui."
Somos bons amigos há tantos anos. Senti-me exausta e o interrompi. Já não. Ele disse ansiosamente, eu sei que te preocupas com o Mateus, mas eu não me importo porque ele não se preocupa contigo. É que ele não está bem e eu quero cuidar dele. Tive vontade de rir. O que é que a saúde debilitada dele tem a ver comigo? E o que é que tem a ver consigo? Pedro, sentado no sofá, perguntou sinceramente, se queres cuidar dele, porque não casas com ele e o guardas como um tesouro? Tiago encarou. Achas que toda a gente é como tu? Estou a dizer-te, a Lulu não gosta de homens, e muito menos de ti. O Pedro estava completamente despreocupado. Senti-me um pouco irritado. Vais embora ou não? Queres brigar? Não é que não me zangue com o Tiago. Como ele ficava repetidamente do lado do Mateus, já o descartava como amigo. Por vezes, queria perguntar-lhe, conheço-te há quase 10 anos, então por que é que não posso comparar com a primeira vez que conheceste o Mateus? Mas depois achei que era desnecessário. Pessoas como o Carlos e a Sofia não gostariam de mim próprio se eu fosse filho biológico deles. Eu não tinha feito nada de mal, mas mesmo assim chamaram-me um jovem mestre egoísta, cruel e perverso. O Tiago ficou ali parado por momentos e, ao ver que eu o ignorava, virou-se e foi-se embora. Antes de sair, sussurrou-me nas costas, Lulu, desculpa-me. Enganei-me no que disse no teu aniversário. Não respondi. Depois de eles saírem, o Pedro levantou-se do sofá e empurrou-me para o quarto. Não, estou com tanto sono. Vamos dormir um pouco. A minha relação com o Pedro durante esse período foi difícil de descrever. Éramos amigos, mas apenas no nome, éramos amantes. Éramos amantes, mas nenhum de nós tinha quebrado o gelo. No início, consegui manter-me tranquila, mas depois não consegui deixar de me questionar, será que o Pedro nunca teve estes sentimentos por mim desde o início? Fiquei tão frustrada que enviei uma mensagem privada à minha colega de quarto, que tinha muita experiência em relacionamentos. Um pouco envergonhada, expliquei brevemente o que tinha acontecido. O meu colega de quarto respondeu rapidamente, acho que, embora o Pedro possa ser um pouco excêntrico e parecer que não se importa com nada, acho que ele pode achar que não é bom o suficiente para ti, e é por isso que está a adiar a confissão. Eu estava um pouco confusa. O Pedro achava que não era suficientemente bom para mim. Nesse momento, o Pedro enviou-me uma mensagem, tenho de cobrir o meu colega esta noite, por isso não posso jantar contigo. Depois, adicionou um emoji fofo de gato. Ultimamente, o Pedro tem trabalhado mais em part-time. Não sei se foi imaginação minha, mas sempre senti que ele me estava a evitar. Até ao dia anterior ao baile de artes da escola, enviava uma mensagem ao Pedro, vens ao baile amanhã à noite. Amanhã à noite era o baile de artes da escola, e podia se inscrever para qualquer apresentação. E por acaso tinha uma apresentação. A minha relação com os meus colegas de quarto melhorou muito e tenho passado mais tempo no dormitório. Como resultado, os três, sem hesitação, inscreveram-me para uma apresentação de canto no baile de gala. Quando soube da notícia, resisti completamente. Cheguei a perguntar ao organizador da festa, mas disseram-me que, uma vez inscrito, não era possível cancelar. Queria tentar novamente, mas um dos meus colegas de quarto retorquiu, com razão, cantas tão bem, seria uma pena não atuares. Além disso, o Pedro sabe que cantas, e canta tão lindamente. Hesitei por alguns segundos, depois pensei no Pedro, que ultimamente andava tão ocupado, e achei que estava tudo bem. Então, o acordo foi fechado. Alguns minutos depois, Pedro respondeu, eu faço isso. Como queríamos fazer uma surpresa ao Pedro, mantivemos tudo em segredo dos dois dormitórios. Franzi o sobrolho depois de ver a mensagem. Estava a sentir que o Pedro estava a agir de forma estranha ultimamente. Depois de pensar um pouco, decidi explicar as coisas ao Pedro depois da festa. Eu não evitaria, nem permitiria que o Pedro me evitasse. 09. A minha música era Long Time No See, e fui a antepenúltima a subir ao palco. Mas o Pedro só apareceu quando chegou a minha vez. Mandei mensagem e liguei, mas o Pedro não respondeu. Foi como se tivesse desaparecido da face da terra. Com uma cara feia, encontrei o último aluno a apresentar-se e troquei de lugar com ele. Pensei em esperar mais um pouco, na esperança de que o Pedro estivesse ocupado com o seu trabalho a tempo parcial e já estivesse a caminho. Fantasiei que o Pedro iria aparecer quando eu subisse ao palco. Mas não apareceu. Subi ao palco e terminei a música. Mesmo sendo a última, muitas pessoas no auditório não tinham saído. Enquanto cantava, olhei para o público e vi os meus colegas de quarto e os colegas de quarto do Pedro. Até vi o Mateus e o Tiago. Mas o Pedro não estava em lado nenhum. Depois da música, os meus 3 colegas de quarto correram para o palco e entregaram-me um ramo de flores. A plateia aplaudiu e vibrou, mas eu encarei teimosamente a entrada do auditório. A multidão estava barulhenta, mas eu só queria o Pedro ao meu lado. Depois da apresentação, os meus colegas de quarto vieram consolar-me. Os colegas de quarto do Pedro estavam desamparados, dizendo que não sabiam para onde ele tinha ido. Abanei a cabeça, sem vontade de falar, e virei-me para sair da escola.
Primeiro fui ao part-time do Pedro, mas o gerente disse que hoje não era o turno dele. Fui então para a casa do Pedro. Após 3 minutos de batidas insistentes, Pedro abriu finalmente a porta por dentro. Vestia uma camisa preta de manga curta, com o sorriso despreocupado de sempre, mas bloqueou a porta e não me deixou entrar. Vendo as flores nos meus braços, o Pedro estendeu a mão e tocou-lhes. Uau, quem é que mandou estas para a Lulu? São tão lindas. Por que está aqui tão tarde? O que está a acontecer? Fiquei atordoada. O Pedro nunca agia assim. Fiquei em silêncio por um momento antes de dizer, não vieste esta noite. Pedro espreguiçou-se e disse, despreocupado, ontem estava exausto do trabalho a tempo parcial e dormi demais hoje. Desculpe. Eu saio contigo amanhã, ok? Já é tarde, por isso devias ir para casa primeiro. Fiquei teimosamente parada, dizendo, Pedro, demos as mãos e beijamo-nos. Queria dizer mais alguma coisa, mas o Pedro interrompeu-me. Pedro virou o rosto para o outro lado, com a expressão fria na penumbra. A culpa é minha. Só pensava que éramos amigos e queríamos experimentar esses sentimentos. Apertei as flores nos braços, compreendendo a insinuação de Pedro. A minha garganta engasgou-se, incapaz de falar. Finalmente, não consegui evitar sussurrar, com os olhos vermelhos, Pedro, os amigos não me pedem para os beijar nem para dar as mãos. Pedro permaneceu em silêncio, um longo silêncio. Finalmente, fechou a porta à minha frente. Desculpe. As luzes ativadas por vós no corredor diminuíram, e eu fiquei parada à porta do Pedro, de cabeça baixa, a segurar as flores. A porta permaneceu fechada. Achei que aquilo era o pior que já tinha acontecido entre mim e o Pedro. Até que 3 dias depois, soube pelo colega de quarto do Pedro que ele tinha abandonado a escola. Corri da escola para a casa do Pedro e bati à porta durante muito tempo, mas ninguém atendeu. Alguém por perto abriu a porta e, ao ver-me, disse irritado, para de bater. Estás a incomodar-me. Ele mudou-se ontem à noite. Deixei ignorar a sua impaciência. Sabe para onde ele se mudou? O homem riu-se da minha indignação. Eu não sou o pai dele. Ele sempre viveu sozinho. Quem sabe para onde foi? Pare de bater. O homem voltou para dentro. Peguei no telemóvel e enviei uma mensagem ao Pedro, mas a mensagem dizia que não tinha sido enviada. O Pedro tinha-me bloqueado. Era dezembro e o inverno já tinha chegado. Fiquei parada à porta do Pedro, sentindo o frio que aquele inverno se tinha tornado. Durante muito tempo depois disso, fui a todos os lugares onde Pedro poderia ter estado, mas não o consegui encontrar. Ninguém à minha volta sabia para onde Pedro tinha ido. Era como se tivesse desaparecido no ar, ou até nunca tivesse aparecido. Um mês depois, já não aguentava mais a febre. Depois de recuperar, não consegui evitar ir novamente à casa do Pedro. A luz ativada por vós no corredor do nosso antigo condomínio não parava de acender e apagar, e fiquei em silêncio à porta durante muito tempo. Depois de a luz ter diminuído e não ter voltado durante 10 minutos, finalmente percebi que o Pedro tinha mesmo ido embora. Depois disso, deixei de ir. 10. 5 anos depois, fui a uma reunião da faculdade. Muita coisa aconteceu ao longo dos anos. Primeiro, Mateus foi denunciado por ter espancado o empregado de mesa até o deixar incapacitado num bar porque o empregado de mesa lhe sujou a roupa acidentalmente. Também foi fotografado a entrar e a sair de um hotel com vários homens, e muitas fotos e vídeos íntimos foram divulgados. O Mateus sempre foi conhecido por todos como uma rapariga gentil e bondosa. Quando estas histórias se espalharam, a sua reputação na escola foi completamente arruinada, e foi alvo de uma enxurrada de abusos online. Foi levado para investigação por causa do incidente no bar e, depois, não resistiu e abandonou a faculdade no último ano. Carlos, por ganância, fez uma parceria arriscada com uma empresa duvidosa, fazendo com que a empresa perdesse muito dinheiro. Mais tarde, foi apanhado por evasão fiscal, e o valor era demasiado alto para suportar. Sofia ficou devastada e adoeceu com o choque, e Mateus já tinha fugido com todo o dinheiro que conseguiu levar. Tudo aconteceu tão rápida e repentinamente, como se alguém tivesse orquestrado. Não senti nada depois de ouvir, apenas que mereciam. Havia bastante gente na reunião de turma desta noite. Observei cuidadosamente a multidão e preparei-me para ir embora. Antes de sair, fui apanhado pelo chefe de departamento. O chefe do departamento também ficou na cidade após a licenciatura, e mantive contacto com ele ao longo dos anos. Finalmente, o chefe de departamento cumprimentou os outros e foi-se embora comigo. Tive a sensação de que o chefe de departamento tinha algo a dizer, por isso esperei em silêncio que ele falasse primeiro. Olhou para mim e suspirou, Lucas, ainda estás à espera dele. Fiquei atordoado. Ele sabia tudo. Desviei o olhar do diretor e olhei para o poste de iluminação distante. Não. O diretor disse implacavelmente, pare de fingir. Há anos que vem a todas as reuniões de turma, só para olhar à volta e ir embora. E ouvi dizer que vai para outra cidade a cada poucos meses. Mesmo tendo sido exposto, não fiquei zangado.
Antes de nos separarmos, o realizador disse seriamente: se não consegues mesmo esperar, não esperes mais. Passaste por momentos difíceis nos últimos anos. É melhor fazeres-te feliz. Não disse nem sim nem não. Apenas pensei para mim: não importa quanto tempo demore, vou esperar. O meu avô deixou-me muito dinheiro antes de falecer, por isso, depois de começar a trabalhar, comprei uma casa não muito longe do escritório. Quando cheguei a casa, reparei que alguém parecia ter-se mudado para a casa ao lado. Era um casal que tinha comprado a casa, mas tinham ido para o estrangeiro com os filhos, e estava vazia desde então. Não prestei atenção, nem me importei muito. Até ao dia seguinte, quando abri a porta e vi um rosto que só aparecia nos meus sonhos há anos. O meu coração disparou e quase pensei que estava a ter alucinações. Ainda faltavam 3 meses para o ano novo lunar, mas o longo e frio inverno de há 5 anos parecia ter terminado nessa altura. Naquela manhã, o Pedro e eu olhámos um para o outro em silêncio durante quase 1 minuto. Depois de me acalmar, contornei e entrei no elevador. Vendo o pânico momentâneo do Pedro, pensei: um mentiroso merece um castigo. Não apenas nessa manhã, mas a partir desse dia, todas as manhãs, quando ia trabalhar, recebia algo à minha porta. Pequeno almoço, diferentes variedades de flores ou muitas coisas estranhas e peculiares. A única constante era uma carta. Por vezes, o Pedro agachava-se à minha porta, com o rosto erguido de expectativa ao ver-me sair. Como de costume, ignorei-o e entrei no elevador. Pedro não tinha mudado muito, apenas um pouco mais magro. Um dia, a caminho de casa, o Pedro parou-me. Ele parecia muito envergonhado. Levou as cartas e as coisas que deixei à sua porta nos últimos dias. Afastei a sua mão com firmeza. Não, a empregada de limpeza levou tudo. A expressão de Pedro estava um pouco abatida, mas forçou um sorriso. Acho que da próxima vez terei de subornar a empregada de limpeza para que não leve as minhas coisas. Antes de entrar, virei costas ao Pedro e disse-lhe friamente: não me dê mais presentes. Não os vou aceitar. Depois de fechar a porta, olhei para um monte de coisas estranhas e feias em cima da mesa e para as flores ao canto e amaldiçoei-me mentalmente por ser idiota. Peguei então na carta ao lado e entrei no quarto. 11. Certa manhã, abri a porta e encontrei-a vazia. Parei por alguns segundos, olhando para a porta fechada ao meu lado. Nos 2 dias seguintes, o Pedro também não apareceu. No terceiro dia, cheguei a casa um pouco mais tarde do que o habitual. O Pedro empurrava a mala porta fora e pareceu um pouco surpreendido ao ver-me. Uma onda de raiva invadiu-me e, de repente, tive vontade de dar um murro ao Pedro. Porque é que ele pode simplesmente sair quando quer e voltar quando quer? Se ele vai embora outra vez, porque é que me está a provocar de novo? Prendi a respiração e cerrei os dentes. Para onde vais? O Pedro reagiu, de repente largou a mala e correu para me abraçar. Lulu, não vou a lado nenhum. Estou bem aqui. O dono desta casa disse-me há alguns dias que voltariam e me devolveriam a renda, esperando que eu me mudasse o mais rapidamente possível. Estava a planear ir à tua casa esta noite, mas para onde mais poderia ir quando estiveres aqui? Fechei os olhos e o meu humor acalmou gradualmente. Vendo o sorriso teimoso do Pedro, abri a porta e entrei. Entre. Nessa noite, o Pedro fingiu andar à minha volta. Onde devo dormir? Olhei para ele e disse calmamente: comigo. Os lábios de Pedro curvaram-se, fingindo embaraço. Isso não é uma boa ideia. Afinal, ainda te estou a perseguir. Ah, então dormes no sofá da sala. Pedro abanou imediatamente a cabeça e empurrou a mala para dentro do quarto. Não, quero dormir contigo. Depois de eles irem embora, não pude deixar de sorrir. Nessa noite, o Pedro inclinou-se e abraçou-me com força pela terceira vez. Eu ignorei-o e soltei-o. Mas não ficou parado um único momento. De repente, virou-se, apertou-me e tentou beijar-me. Eu segurei-o. Pedro, os amigos não se beijam. Ficou atordoado e de repente ficou em silêncio. No momento em que me perguntava se o tinha provocado em demasia, senti um calor no pescoço. O Pedro estava a chorar. Ao aperceber-me disso, os meus olhos se arregalaram e os meus braços envolveram-no inconscientemente. Pedro explicou tudo o que aconteceu na sua carta. Mas não conseguia deixar passar tudo de uma vez. 1 minuto depois, o Pedro sussurrou-me um pedido de desculpas ao ouvido: desculpa, Lulu, desculpa. Nessa altura, não tinha a certeza se conseguiria voltar, por isso era tudo o que podia fazer. Olhei para ele durante alguns segundos e, de repente, inclinei-me para a frente para lhe bloquear a passagem. Cala a boca. Depois de o empurrar, o Pedro ainda parecia bobo. Beija-me. Olhei para ele e arqueei uma sobrancelha. Qual é o problema em beijar? Pedro ponderou durante alguns segundos e, de repente, disse: então chora um pouco e tu beijas-me um pouco mais. Senti o calor no rosto e empurrei-o. Sai daqui. O Pedro ficou comigo assim. Eu ia trabalhar durante o dia e ele estava em casa. Depois do jantar, à noite, levava-o novamente a sair. Seja para o shopping mais próximo ou para o supermercado.
O Pedro ainda adorava doces. Insistia todos os dias que me perseguia e, à noite, importunava-me por beijos. Até ao Ano Novo Chinês. Durante o dia, levava o Pedro ao supermercado e comprava muitos produtos e legumes de Ano Novo. Depois de regressarmos, o Pedro, sob a minha orientação, começou a colar os dísticos. Depois de quase 10 minutos a colar, ainda conseguia colá-los tortos. Nos últimos anos tenho cozinhado para mim, mas, nesse dia, o Pedro empurrou-me para a sala e disse que me queria mostrar as suas habilidades culinárias. Fez então 3 pratos com um aspecto e sabor horríveis, pelo que, relutantemente, voltei para dentro e fiz mais alguns. Depois do jantar de Ano Novo, nem eu nem o Pedro gostámos de assistir à festa, por isso sentámos-nos no tapete e jogámos. Depois de uma ronda, o Pedro largou subitamente a consola e estendeu a mão para me segurar o pé. Fiz uma pausa e, quando virei a cabeça, o Pedro inclinou-se e beijou-me. 5 minutos depois, o Pedro empurrou-me para o tapete. Em estado de êxtase, sussurrei, nada. O Pedro tirou algo do nada e colocou-o na minha mão. Já preparei. Lá fora, o som de fogos de artifício começou a emanar, e ouvi o sorriso ocasional de crianças. Fiquei atordoada durante alguns segundos antes de virar a cabeça, com as orelhas vermelhas, e dizer, vamos voltar para o quarto. A voz de Pedro era rouca, amor, aqui mesmo. Não resisti e soltei-o. Mas, mais tarde, nessa noite, o Pedro carregou-me até à porta francesa novamente. Finalmente, quando estávamos prestes a fazer sexo na casa de banho, não consegui evitar mordê-lo, e ele parou. Só saímos do quarto no segundo dia do Ano Novo Lunar. Isto porque o responsável pelo quarto ligou e disse que os outros 2 colegas de quarto estavam a regressar e queriam jantar comigo. O Pedro atendeu o telefone e a notícia chegou aos seus colegas de quarto. Depois, no terceiro dia do Ano Novo Lunar, 6 pessoas chegaram à minha casa à hora marcada. Pedro mostrou-se calmo no início, devem ter sentido muito a minha falta depois de tanto tempo sem me verem. Depois, quando a campainha tocou, virou-se e foi para o quarto. Querida, abre a porta. Diz apenas que estou doente e preciso de descansar. Não vou ver ninguém durante algum tempo. Foi praticamente por causa dele que vieram as 6 pessoas nesse dia. Arrastaram Pedro para fora do quarto assim que entraram. Ei, quem é? Por que é que não o conheço? Conheço-lo. Por que é que ele está a viver na casa da Lulu? Os outros sorriram e disseram em uníssono, não. O Pedro implorou, com pena, mas eu ignorei. Ao longo dos anos, sentiram a falta do Pedro, mas nunca o mencionaram para mim. O jantar foi para levar, e Pedro, tentando espiar os seus pecados, bebeu muito. Finalmente, cederam e deixaram-no ir. O Pedro aproveitou a oportunidade para cambalear até ao meu lado, encostando a cabeça no meu ombro e sussurrando, querida. Estava sentada no sofá, a olhar para o meu telemóvel. Ouvindo isto, virei-me para olhá-lo. É desconfortável. O Pedro abanou a cabeça, depois, de repente, pegou na minha mão, solenemente, colocou-me um anel no dedo. Os meus olhos encheram-se de lágrimas e encarei o anel, sem palavras. Pedro ajoelhou-se então. Prometo que nunca mais te vou deixar. Eu amo-te mesmo. Coloquei o outro anel no seu dedo. Pedro, se te atreves a ir embora outra vez, eu encontro-te, parto-te as pernas e prendo-te para o resto da vida. Sou um jovem mestre cruel. Qual é o problema em fazer algo cruel? Algumas pessoas começaram a troçar. Pedro, consegues fazer isto? Quem é que usa um anel antes de se ajoelhar? O Pedro apenas sorriu. Desde que a minha esposa goste. Olhando para o Pedro, pensando no que escreveu na sua carta, senti-me muito sortudo. Há 5 anos, o Pedro partiu e, desde então, o meu mundo encheu-se apenas de inverno. Com o regresso de Pedro, esse inverno acabou finalmente. 12. História paralela do Pedro, devido a um erro de sistema, fui atirado para este mundo. Depois de ler a história deste mundo, não me importo muito com a relação de amor e ódio entre os verdadeiros e os falsos jovens mestres. Afinal, o destino de todos neste pequeno mundo está pré-determinado. Só quero saber quando poderei partir. No início, pensei neste mundo apenas como férias, até que aquele verdadeiro jovem mestre veio ter comigo com 30 mil yuans e pediu-me em namoro. Como não poderia voltar tão cedo, concordei. Depois de o conhecer, percebi que não era um verdadeiro jovem mestre, mas apenas um pobre rapazinho. Pela primeira vez, queria ajudá-lo, ser gentil com ele. Aquele sentimento era estranho, mas eu não o odiava. Pela primeira vez, senti que, como não podia voltar, estava feliz por ter aquele pobre rapazinho comigo. Mas o sistema voltou e disse-me que o programa tinha sido corrigido e que poderia sair. Recusei, mas o sistema disse que eu não deveria estar neste mundo. Se eu não saísse, ele entraria em colapso total e todos desapareceriam. Depois de ouvir isto, amaldiçoei o Dao Celestial a plenos pulmões durante 10 minutos. Eles estão apenas a apontar-me, certo? Para ser sincero, não me importo com mais ninguém, exceto com o Lucas. Assim, concordei em voltar. Simplesmente pedi um favor ao sistema.
Encontrei provas dos crimes de Mateus e Carlos e instruí-o para divulgar todas estas informações num momento específico. Depois de regressar, fiz um acordo com o sistema. Troquei os meus pontos de vida por uma oportunidade de regressar. O sistema ficou um pouco confuso, porque tem muitos pontos, pode viver bem no seu próprio mundo. O sistema não compreendia as emoções humanas. Eu não queria explicar, apenas insisti. Tinha completado muitas missões e os meus pontos eram um número enorme. O sistema concordou. Mas o regresso exigia uma atualização do programa. Assim que o programa foi corrigido, pedi ao sistema que me enviasse de volta. A voz mecânica e eletrónica disse, sem emoção, todos os seus pontos foram reiniciados. Este é agora um mundo normal. Isto significa que, depois de a sua vida neste mundo expirar, morrerá de verdade. Acenei ao sistema, virei-me e voltei para aqui sem hesitar. Eu não me importava, porque o Lucas estava aqui.